Neste momento vamos para mais um vídeo onde estaremos estudando novamente as Escrituras Sagradas, e ela tem trazido para nós o conhecimento da vida eterna. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando. E hoje eu quero estudar convosco um assunto que é muito debatido, muito estudado, que tem muitos que estudam sobre esses assuntos. E eu quero começar estudando: o Pai da Eternidade tem nome? Esta é uma pergunta que estamos fazendo. E vamos ver o que a Bíblia responde sobre este assunto. Se o Pai da Eternidade tem nome. Eu quero ler para iniciar as respostas destas perguntas no livro de Isaías, capítulo 9 e verso 6. Capítulo 9 de Isaías e verso 6, ele diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Vê que o texto mostrou que o menino que ia nascer, ele teria um nome que era maravilhoso. Diz que este nome maravilhoso que trazia o menino, ele era o nome do Deus forte. Era o nome do Pai da eternidade. E era o nome do Príncipe da paz. Então, este era o nome que o menino ia trazer para representar. E este era o nome que se chamava o nome do Deus forte, o nome do Pai da eternidade e o nome do Príncipe da paz. Quando nós estudamos o conceito trinitariano, eles afirmam que há três pessoas distintas na divindade. E dizem que o Pai fez através do Filho, e o Filho fez através do Espírito Santo, por ser três pessoas distintas na divindade, que era três coeterno, que tinha o mesmo nível de igualdade, tinha o mesmo poder sobre cada uma das pessoas da divindade. Então, mostrava que o Pai era a primeira pessoa, e o Filho era a segunda, e o Espírito Santo era a terceira pessoa. Ao mais, quando nós vamos para o livro de Mateus, no capítulo 1, e verso 20 e 21 do livro de Mateus, vamos ler o que diz no cumprimento da Escritura. Diz assim, capítulo 1 e verso 21, 20 e 21 diz assim: e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi,
não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora, ao cumprir a profecia do menino que ia trazer o nome do Deus forte, do Pai da eternidade, quando José recebeu a notícia sobre o nascimento dele, diz que o seu nome, que era maravilhoso, e ele, vendo Maria, que estava grávida, para dar à luz o nome do Pai da eternidade e do Deus forte, então José duvidou daquela gravidez dela, suspeitou a gravidez dela. Aí é quando o anjo aparece em sonho a José, dizendo: olha, não temas receber Maria por tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Sendo assim, disse o anjo para ele que colocasse o nome daquele que ia vir através do Espírito Santo, que colocasse o nome de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Agora, se o profeta profetizou, dizendo que aquele era o nome do Pai da eternidade, do Príncipe da Paz, do Deus forte, então agora vimos que o Pai da eternidade tinha um nome. E pelo anjo foi dado o nome de Jesus, que José deveria colocar, porque este era o nome do Deus forte, do Pai da eternidade. Vamos continuar estudando. Quando nós estudamos, vimos os profetas profetizar, eles afirmaram a existência de um único Deus, que nunca se formou outro Deus antes dele, e depois dele nenhum haveria de nascer, ou não haveria outro Deus depois dele. Então nós estamos vendo que no conceito trinitariano é colocado Deus como a primeira pessoa e o Filho seria a segunda pessoa e o Espírito Santo seria a terceira pessoa. Quando nós conhecemos o Pai da eternidade, que não há outro antes e nem depois dele, então entra em contradição o que os profetas profetizaram. Porque quando colocamos o Filho como uma segunda pessoa, nós estamos dizendo que tem outro antes e um depois dele. Aqui nós vimos que o Pai da eternidade tem um nome próprio. Quando nós vamos para o livro de Judas, eu quero ler junto convosco no verso 3 e o verso 4 do livro de Judas. O que ele falou, o que ele disse. Diz assim, no verso 3: Amados, procurando eu escrever-vos
com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já antes estava escrito, para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Agora, o Judas está escrevendo que ele exortava, aconselhava a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque viria muitos se introduzir, homens ímpios que iam negar a existência de Deus, negavam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Veja que Judas está citando o que foi dito através de Moisés, lá em Deuteronômio 6 e verso 4, que dizia: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus. Aqui no Judas, ele está dizendo que os homens ímpios iam negar a Deus, único dominador, ou único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo, que era o que Moisés estava escrevendo, que somente um Deus existia, não teria. Por isso ele disse: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único, é somente Ele, não tem um antes e nem um depois. E é o que Judas está dizendo. E agora nós vimos que Judas está descrevendo acerca de um único Deus, e este único Deus se chamou Jesus Cristo. Este era o único Deus que tinha um nome próprio sobre ele. Então, agora o que Isaías estava descrevendo sobre o menino que trazia o nome do Deus forte, do Pai da eternidade e do Príncipe da paz, agora ele está apresentando o nome do Deus forte, o nome do Pai da eternidade, que é um único nome que veio e ele trouxe ao conhecimento da humanidade. E este se chamou Jesus Cristo. E ele disse que quem nega isto, a existência de um único Deus, que é Jesus Cristo, que tem o nome do Pai da eternidade, ele diz que é os homens ímpios que iam se introduzir entre os santos para pôr em dúvida que este era o nome do Pai da eternidade. Aqui nós vimos que se cumpriu o que o profeta profetizou. E muitos desconhecem esta realidade. Quem é o Pai da eternidade? Quem é o nome, ou como se chama o nome do Deus forte? Como se chama o nome do Pai da eternidade? Judas disse que o nome dele é Jesus Cristo, que José recebeu a ordem do anjo para colocar este nome, que este era o nome que salvaria o seu povo dos seus pecados. Por isso, hoje nós
podemos até dizer o nome do Pai da eternidade, que é o que Judas está dizendo para nós batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não é a fé que os ímpios trouxeram. Então nós precisamos analisar em que grupo nós estamos. É o grupo dos ímpios que negam a existência de um único Deus chamado Jesus Cristo, que é o nome do Pai da eternidade. Ou é do grupo que diz que ele tem um Deus antes e um depois, por ele ser a segunda pessoa de uma divindade, da divindade, que é um Deus coeterno. A Bíblia diz que ele nasceu. Ele não foi antes do seu nascimento a natureza de filho, porque a palavra filho está indicando o nascimento de alguém. Quem é o filho? É a parte humana. Então não podemos confundir a palavra filho com o nome Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nome do Pai da eternidade. Quem rejeita isto faz parte do grupo que está entre os ímpios. E nós precisamos conhecer o Pai da eternidade. Que Deus nos ajude a entender essas realidades. E eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando mais vídeos como este para nossa edificação e conhecimento do grande Senhor, o grande eu sou. E assim nós hoje soubemos o nome do Pai da eternidade. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.